texto, Marcos capítulo 8, verso 34 ao versículo 1 do capítulo 9. Vamos ouvir a palavra de Deus com atenção, Marcos capítulo 8, verso 34. Inicio lendo. O verso 34 inicia assim: Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem quer perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda: Em verdade vos afirmo, os que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Se assentem, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Peço aos irmãos que curem as mãos. Senhor, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, Senhor. Somos felizes com Jesus, conforme cantamos agora há pouco, Senhor. Porque essa felicidade o Senhor trouxe aos nossos corações, ó Deus. Derramando sobre nós a graça, dando-nos, ó Deus, um novo coração, dando-nos condições totais, ó Deus, para seguirmos felizes com Jesus, apesar dos pesares. Pedimos que neste momento o Senhor nos faça compreender a Tua palavra. Abra o nosso entendimento, Senhor. Que o Teu Evangelho prevaleça sobre toda a dureza, sobre todo o pensamento que se levanta ainda contra a Tua palavra. E que o Senhor, nesta noite, Senhor, possa trazer a convencimento aquilo que precisamos como discípulos de Cristo, negar, deixar, e assim que a Tua palavra nos ensine, ó Deus, pedimos que a Tua graça nos ajude a tomar a nossa cruz e seguir. Nos ajuda neste momento a entender, Senhor, o que é o discipulado, a sua natureza, as suas implicações sobre as nossas vidas. É o que te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, nós iremos falar sobre o discipulado e suas implicações. Ser discípulo, basicamente, é ser seguidor de Jesus, ser seguidor de Cristo. A natureza e o caminho do discipulado, eles são padronizados de acordo com quem Jesus é e de acordo com o caminho que Jesus trilhou. Por essa razão, as exigências de Cristo àqueles que o seguem é resultado do próprio caminho traçado por Ele. Ou seja, você jamais seguirá Jesus por uma via paralela, ou você jamais seguirá Jesus através de marginais. O caminho que eu e você devemos trilhar, seguir, andar, é o mesmo caminho que Jesus foi à frente abrindo. Por isso ele diz: venham após mim. E este caminho é um caminho que envolve renúncia, abnegação, envolve cruz, envolve sofrimento. E para trilhar, Jesus nos chama a segui-lo através de um relacionamento pessoal, através de um relacionamento de renúncia e entrega, abandono e confiança, perder
para ganhar, deixar para receber. E é justamente neste texto que nós iremos ver o que Jesus irá traçar como discipulado cristão, a sua natureza, as suas implicações. E o primeiro ponto deixado claro por Cristo é que o discipulado é um chamado radical e desafiador. O discipulado cristão é um chamado radical e desafiador. Cristo deixou muito claro, irmãos, vimos em domingo passado, quais foram os requisitos de Deus para Ele como Messias. A sua vocação iria passar pelos requisitos, pelos pontos e pelo caminho escolhido por Deus. Um caminho que provocou uma reação intempestiva em Pedro, que, percebendo o discurso de Cristo, se interpõe, o chama à parte e começa a exortá-lo. Agora, a atitude de Pedro revelou um produto da mente humana não iluminada pela graça de Deus. Melhor, o pensamento de Pedro revelou por trás dele um princípio maligno. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque não compreende as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Por trás daquela tentativa em exortar Cristo, estava o princípio de que Pedro não queria que Cristo enfrentasse a cruz, ou Pedro não aceitava a possibilidade de um rei que sofreria e que tomaria a cruz, que passasse pelo sofrimento, que passasse pela morte. Agora veja, Pedro foi capaz de compreender o sofrimento e se assustar com ele. Ele foi capaz de se espinhar quando percebeu Cristo falando sobre a morte. Agora ele não foi capaz de se alegrar quando Cristo falou da ressurreição, da esperança da ressurreição. Não, ele se apegou ao sofrimento e à morte. Mas Cristo demonstrou e deixou claro mais uma vez a todos que o seu caminho passaria por todos os passos que ele descreveu, e ele não queimaria etapas. O Messias não pegaria um caminho que o levasse direto à glória, à pompa, ao triunfo. Não. Provavelmente a reação de Pedro estava sendo motivada por ele perceber que o que Cristo estava ensinando acerca da sua vocação como Messias iria servir de base para chamá-los a seguir. E que fatalmente seguir a Cristo como discípulo envolveria também, ou implicaria sobre eles também, sofrer por causa do Evangelho, até morrer por causa do Evangelho. E Pedro se assusta com a possibilidade de que para Cristo não haveria atalhos, ou seja, ele iria cumprir as exigências que o Deus, o Pai, determinou para ele. E as implicações dos discípulos seriam também as implicações de um caminho estreito, de sofrimento, de renúncia, de abnegação, de sofrer na própria carne. Ou seja, a natureza e o caminho do discípulo são padronizados de acordo com quem Jesus é e para onde ele está indo. Discipulado, conforme já disse, é seguir a Jesus através de um relacionamento pessoal com Ele. Eles não iriam por outro caminho, não existe outro caminho. Eles não iriam pegar marginais, eles não iriam pegar atalhos, eles iriam seguir o Messias pelo caminho que ele estava trilhando.
Eles iriam seguir o Messias pelo caminho que ele estava abrindo, ou que ele abriu, estipulado por Deus Pai. Talvez você pensaria o seguinte: o mestre está cercado por uma multidão, há várias pessoas. Ele poderia ter atenuado as responsabilidades de segui-lo. Ele poderia ter aliviado. Ele poderia ter escondido algumas coisas. Mas não. Ele aproveita a ocasião, o clima, o contexto provocado pela apresentação de sua real vocação, e deixa de maneira clara quais são as implicações que recaem sobre nós. Sabe por quê? Jamais alguém se levantaria para dizer que o mestre foi desonesto. Esse Messias é desonesto. Ele escondeu implicações do caminho. Ele não contou tudo. Jamais ele escondeu aspectos da vocação cristã. Ou então, jamais alguém poderia dizer que Cristo foi leviano ao ponto de atrair as pessoas por meio de falsas propostas. Também não. Que fora enganado, que não te avisaram, que você não sabe. Não. Ele não escondeu a realidade. O caminho é estreito. O chamado é desafiador. Não alargou a fim de tornar o Evangelho mais atraente. Não expandiu a fim de caber mais pessoas. Diz a história, irmãos, que George, se é assim a pronúncia, ao assumir o reinado da Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, as suas palavras foram curtas. Ele disse: prometo a vocês suor, lágrimas e sangue. Ou seja, eu irei conduzir vocês de acordo com o contexto no qual estamos vivendo, guerra, e serei realista com vocês. O que prometo é sangue, suor e lágrimas. O que você acha que o mestre iria dizer a você? O que você acha que Cristo iria dizer a você depois de dizer que Ele iria enfrentar o sofrimento e a cruz por causa dos nossos pecados? Será que Ele iria prometer flores, aplausos, glória, fama, riqueza? Ele diz: se chamaram a Beelzebul, ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. O caminho do mestre é base, é referência para o meu e o seu caminho. O mestre é quem irá determinar por onde nós devemos caminhar. O mestre é quem irá determinar o caminho a seguir. E o que é que Jesus quer deixar claro a mim e a você? Mais uma vez. Pois já deixou claro muitas coisas. Ele vai deixar claro, irmãos, que nós precisamos nos conscientizar da realidade do discipulado cristão, da vocação cristã, de que Ele, como Messias, o Filho do homem, o Filho amado, a quem Deus tem o seu prazer, em quem Deus se compraz, olha, Ele carregou a cruz. Não teve por usurpação e ser igual a Deus, mas se humilhou, tomando a forma de servo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. O que é que você quer enfrentar seguindo a Cristo obedientemente? Você precisa se distinguir da multidão. Você precisa se distinguir de uma multidão.
É o que o texto começa a deixar claro, verso 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, você precisa se distinguir da multidão. De uma multidão que estava seguindo a Cristo por atrativos vários, milagres, multiplicação dos pães, viram o poder de Cristo se manifestar. Mas o Senhor sabia a condição do coração de muitos. O evangelista João diz que ele bem sabia desde o princípio os que criam nele. E Jesus sabia muito bem quem cria de fato, quem estava ali motivado por uma expectativa humana qualquer, receber glória, receber resultados rápidos, passar e somente ser beneficiado por ele. Os discípulos não podem ser confundidos com essa multidão. O chamado de Cristo irá servir para distinguir nós de mais uma multidão. Distinguir a nós como discípulos verdadeiros dos crentes nominais. Da graça irresistível de Deus que nos chama a segui-lo, é os resultados dessa graça que irá mostrar de forma clara de que não somos mais um na multidão. E o chamado irá fazer separação. Ele chama a multidão e juntamente os seus discípulos. Agora veja que no verso 34 ele começa dizendo: se alguém quiser vir, ou seja, Cristo começa fazendo um chamado geral e colocando uma condição: se alguém quiser vir, ele mostra, precisa negar a si mesmo, tomar a cruz, me seguir. Seu chamado é destinado a todos os que estão ali. É como na pregação do Evangelho, se estende a todos. Deus chama a todos ao arrependimento através da pregação do Evangelho. Mas virão aqueles que foram chamados por Deus. Aqui não significa que o chamado universal depende de você. Não. Não significa que essa decisão está na mão do homem. Também não. Agora eu pergunto: qual é o homem na sua condição natural, caído, escravo do pecado, que ama mais os prazeres do que a Deus? Vai tomar a decisão pessoal de seguir a Cristo num caminho apertado como esse? Não é isso que Cristo quer mostrar. O chamado exige responsabilidade humana, sim. Uma decisão humana, sim. Mas a pergunta é: essa decisão responsável é fruto de quê? É resultado de quê? Em outra ocasião ele diz, João 14, verso 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que Cristo está dizendo é: a obediência na vida daqueles que o seguem é uma evidência de que de fato eles amam a Cristo. É uma evidência de que eles foram amados para amar a Cristo e obedecer a sua palavra. O cumprimento às exigências do discipulado, a decisão consciente, pessoal, em segui-lo, através de uma fé que atua pelo amor, é fruto da graça soberana de Deus. Amém. É fruto da graça. Deus nos dá graça para segui-lo. Amém. Deus nos dá graça para renunciar. Deus nos dá graça para renegar as impiedades deste mundo e segui-lo. Como diz Paulo em Tito capítulo 2, a graça se manifestou, trazendo salvação e nos ensinando que, renunciando às impiedades, temos condições de viver no presente século de maneira sóbria, sensata e piedosamente. A graça não é para ser barateada. A graça é para nós seguirmos a Cristo, renunciar às impiedades
e submeter a sua palavra, segui-lo neste caminho estreito que ele vai mostrar aqui. A graça não é só para crer nele, a graça é também para segui-lo, se distinguindo de uma multidão agitada, de uma multidão que busca resultados rápidos, que busca passar por ele e receber somente os seus benefícios, mas jamais estão preocupados em segui-lo por meio de uma renúncia e obediência à verdade. É assim que somos separados da multidão. É assim que somos separados daqueles que receberam ou que não receberam o amor à verdade para serem salvos. E como diz João 6,66, muitos dos que andavam com ele passou a não andar mais. Se escandalizaram por causa da palavra. Voltaram para trás como resposta à pregação exigente do discipulado. Na feita, Jesus olha para os discípulos e diz: e vocês, não vão seguir a multidão? Pedro mais uma vez se interpõe como representante da maioria. Para onde iremos, Senhor, se só tu tens palavra de vida eterna? Então tá, era como se Jesus estivesse dizendo: agora eu irei mostrar a vocês o que eu quero dizer sobre o discipulado ser desafiador e radical. Veja que antes ele vai marcar claramente. Ele vai dizer que ser discípulo é ir após ele. Verso 34. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O chamado é seguir as pisadas de Cristo. Ele nos chama à mesma devoção, obediência, fidelidade à vontade de Deus, independente das consequências que nos sobrevirá. Conforme cantamos, se temos que perder famílias, bem poder. Embora a vida vá, conosco Jesus está. Os meus olhos elevo à direção do monte, de Deus vem o meu socorro. Ele nos chama a um compromisso pessoal, sincero e perseverante. E ele nos chama a ir após ele. Você não precisa ir à frente, você vai após ele. Significa que ele está nos chamando a enfrentar, como discípulos dele, alguns aspectos do sofrimento e, se possível, a morte. Agora, ele pode dizer: carregue sua cruz, porque ele carregou a cruz que representa os nossos pecados. O espírito de dívida que era contra nós, ele gravou na cruz. Agora, como justificados por ele diante de um Deus santo e justo, através do seu sacrifício perfeito, ele pode dizer: tome a sua cruz e me siga. Ele pode dizer: sofra como filhos de Deus numa geração perversa. Porque ele sofreu, foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele pode dizer: seja cristão verdadeiro no mundo, seja luz, seja sal. Não siga as suas opiniões, o seu próprio caminho, não siga as suas ideias, não busque facilitar, siga o meu caminho. Isso significa que ele está nos chamando a confiar na graça dele. Confia na minha graça, confia no meu amor, confia no meu cuidado, repousa o seu coração em mim, em minhas promessas. Se desarme de tudo aquilo que tem na sua vida que lhe proporciona falsa segurança, que lhe causa embaraço,
e nos chama. É você somente. É você. É pessoal. É relacionamento diário comigo. Mas isso só acontecerá se você entender e viver, acima de tudo, as implicações que cercam este caminho. Ele está nos desafiando. Me sigam. Venham após mim. Mas essa decisão, que é fruto da graça, precisa ser tomada debaixo de uma profunda consciência do Evangelho. Como essa luz que está iluminando este texto, o Evangelho precisa iluminar sua mente claramente. Todo sofisma, todo pensamento humano que se constrói contra a palavra de Deus precisa cair. Não existe propostas alternativas, caminhos opostos, paralelos, marginais. Não existe atalho. É esse o caminho. Amém. Ele vai mais longe. Paulo disse que nós precisamos avaliar os custos do discipulado. Como assim custos? Custo. Você vai ter que renunciar a muitas coisas. Coloque isso no papel. Coloque isso no papel. Lucas 14, que lemos no início do culto, diz isso. Jesus nos ensina a analisar o custo do discipulado quando diz: qual de vós, querendo construir ou edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem condições de acabá-la, para que depois de postos os alicerces, não tendo condições, os outros venham a escarnecer? Começou a edificar e não teve condições de terminar. Homem insensato, homem imprudente, construiu ou tentou construir uma torre sem analisar os custos. Começou a edificar e não pôde acabar. No fim ele diz no verso 34 do capítulo 14: bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Não presta nem para a terra, nem para o monturo. Pergunto: que valor tem o sal sem suas características? Pergunto: que valor tem um cristão sem seguir a Cristo? Que valor tem um cristão desobediente? Que valor tem um homem insensato e imprudente que constrói sua casa sobre a areia? Que ouve a palavra de Deus, mas não obedece à palavra de Deus. Jesus o compara a um homem que construiu uma casa sobre a areia. Por isso, da caminhada consciente, bote no papel. Entenda o que eu estou dizendo. Analise os custos, que aqui está sendo demonstrado através de 3 fortes implicações. 3. A primeira é: você precisa renunciar. Você precisa renunciar, é a primeira forte implicação. Por isso é desafiador, é radical. Irmãos, Lutero considerava dentre uma das características e marca distintiva do discípulo o sofrimento. A Confissão de Augsburgo, a primeira, elaborada por eles, define a igreja como a comunidade daqueles que são perseguidos e sofrem por causa do Evangelho. Essa definição, para muitos hoje, é a coisa mais radical já vista. Mas será que para Jesus não era? Será que Jesus está atenuando as coisas? Pois ele já começa dizendo: negue a você mesmo.
Renuncie a você mesmo. Negue a si mesmo. Ah, mas você gosta de ouvir pregações sobre cosmovisão, não é bom. É bom, não é ruim. Temas mais atrativos, temas mais impulsivos, que nos proporcionam discussões e mais discussões, temas mais atraentes. Mas falar sobre negação não é fascinante. Mas o que é que significa negar a si mesmo? O que é que Jesus está dizendo nessa primeira forte implicação? Negue a si mesmo. Basicamente pode ser traduzido como diz não. Aprenda a dizer não. É difícil, irmãos, dizer não, hein? A ideia básica é repudie a idolatria do egocentrismo. O que Jesus quer dizer é que Deus, o Evangelho, não vai poder ser usado para desculpas e para facilitar os meus e os seus interesses pessoais. Ele não veio para fazer isso. Nada de interesses paralelos, é o que Cristo quer dizer. Nada de intenções paralelas. O que Jesus está reafirmando é o primeiro mandamento: Deus sobre todas as coisas. Precisamos dizer não ao orgulho, à autoconfiança, à soberba que se coloca contra a palavra de Deus, e viver conduzido por Cristo e sua vontade. Essa vontade que deve ser aplicada continuamente às nossas vidas e nos levar a dizer não àquilo que é contra a vontade de Deus, dizer não àquilo que é o interesse do reino, dizer não àquilo que não é ou não está de acordo com o Evangelho de Cristo. É dizer não ao erro que se interpõe contra a palavra de Deus. É dizer não ao orgulho e aos sofismas humanos que se argumentam e se levantam contra a palavra de Deus. É uma visão completa e submissa à vontade de Deus. Ser discípulo é seguir e submeter-se à vontade de Deus. Amém. Renunciar radicalmente tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus e com o Evangelho. É a primeira implicação. Você precisa analisar e avaliar a sua vida. Você precisa passar a sua vida pela luz da palavra de Deus, pelos ensinamentos de Cristo, e aquilo que não está de acordo, aquilo que em você não está de acordo com o verdadeiro discipulado, com a verdadeira vocação cristã, Cristo está nos ensinando a dizer não a essas coisas. Não. A segunda forte implicação é carregar a cruz. Quando ele diz: a si mesmo se negue, tome a cruz. Aqui Jesus não está mostrando que o discipulado ele acontece por etapas. Primeiro você nega, aí depois você toma, aí você vai avançando. Não. A ideia aqui é um pacote completo. Você precisa negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Agora ele fala de cruz, hein, irmãos? Era uma das formas de condenação mais terrível aplicada ao homem na época de Jesus. Cruz. O condenado tinha que não só morrer crucificado, exposto. Ele tinha também que carregar a sua própria cruz. A sua própria cruz. Ou seja, a cruz era um símbolo de condenação,
terrível, símbolo de desonra, de humilhação, de vitupério. Ou seja, era uma vergonha pública e uma aniquilação total do eu. O indivíduo ali estava sendo exposto à mais terrível vergonha pública. O próprio texto de Hebreus, quando vai falar da morte de Cristo, ele usa vários termos. Diz que foi ignomínia, opróbrio, vitupério. Primeiro, tomar a cruz aqui é concordar com o sofrimento. Que nos isola, que faz com que nos identifiquemos com Cristo no sofrimento neste mundo. Que morte, tomar a morte de Cristo, nos identificar com ela. O chamado de Cristo é um chamado para a morte todo dia. A morte do eu, do velho, dos prazeres, do pecado. Essa morte diária, esse tomar do vitupério de Cristo diariamente. É todo dia. E nesse aspecto ninguém pode carregar a sua cruz. Não existe cruz em série. É você. Sou eu. Somos nós. E alguém pode pensar que cruz é uma dificuldade que se tem que enfrentar no serviço. E reduz o valor da cruz a essas coisas tão efêmeras que muitas vezes o próprio ímpio também enfrenta. Cruz aqui, irmãos, é se identificar com Cristo em tudo. Em tudo. E Jesus chama todos os cristãos a estarem dispostos a sacrificarem suas vidas para se identificar com Ele. Paulo diz: não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Cruz. Cruz. Símbolo de vitupério, de vergonha, de sofrimento. Agora, a cruz que carregou como mediador. Foram os nossos pecados que levaram à cruz. O Senhor o moeu por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz foi derramado sobre Ele. Ele não precisava, mas Ele assumiu o nosso lugar. Como maldito de Deus, foi julgado na cruz por causa dos nossos pecados. Ressurge e agora nos chama a nos identificar com Ele. A negar a nós mesmos, a crucificar o nosso velho homem na cruz. Carregar essa morte todo dia, porque somos como ovelhas levadas ao matadouro todo dia. E a última implicação é que você precisa agir. Não é só negar, tomar a cruz, você precisa agir. Você precisa seguir. Você precisa obedecer. O Evangelho traz o elemento negativo de negar, mas traz o elemento positivo. Você precisa negar para seguir. Você precisa consagrar sua vida a Deus. Independente do desprezo da sociedade, que é abraçado pela proximidade com Jesus. E Jesus aqui não está pedindo um favor, Ele dá uma ordem: segue-me. Razão pela qual aqueles que recebem essa ordem são chamados eficazmente, respondem. Não como um passe de mágica, mas pelo processo de uma transformação da vontade. A graça dispõe a vontade do pecador para
seguir a Cristo. É por isso que inicialmente eles deixaram a rede, postos de arrecadação, para seguir a Cristo. Sem obediência não há discipulado verdadeiro. Não há. Sem seguir a Cristo não há discipulado verdadeiro. Sem submetermos a sua verdade não há discipulado verdadeiro. Sem uma vida consagrada a Deus, que se evidencia através das boas obras, vida de obediência, de renúncia, de entrega, de devoção, de confiança, de fé, de amor, não há discipulado, irmãos. Cristo quer deixar claro para nós: qualquer pessoa que pensa em seguir a Cristo sem renunciar ao pecado, sem morrer, não entendeu ainda. Não entendeu. Ou aquele que afirma em seguir, que afirma estar em comunhão com Ele, mas anda na prática da injustiça, está iludido. João diz: é mentiroso. O primeiro ponto é: o discipulado é um chamado radical, desafiador. Envolve abnegação, cruz e obediência. O segundo ponto do discipulado de Cristo é que Ele nos chama a perder para ganhar. Você precisa perder para ganhar. O Evangelho nos ensina a ressignificar muitas coisas. Ou ele nos ensina a ressignificar a morte, a vida, o perder, o ganhar. O discipulado envolve alguns paradoxos, que somente quem está em obediência no caminho vai entender. Porque o que para alguns, ou para algumas pessoas, é lucro, é vida, é realização, é felicidade, é vida plena. Para o cristão que segue a Cristo, muitas vezes ele sabe que é perder, ele sabe que é morte, ele sabe que vai levar à tristeza, vai levar ao embaraço. Se nós não compreendermos isso, o discipulado se complica. Agora veja como isso é claro no Evangelho. Cristo disse que maior é o que serve. O mundo diz: maior é o que é servido. Para o mundo, servido é aquele que retém além do que é justo. Para o Evangelho, servido é ser generoso, ser liberal, é compartilhar, é ter coração aberto. Para o mundo, ser feliz é abrir as regras dos prazeres, fazer aquilo que a nossa natureza pecaminosa demanda e exige. Para o cristão e para o Evangelho, ser feliz é renunciar ao prazer do mundo, é um prazer fora da vontade de Deus. Ser feliz é renunciar muitas vezes até coisas legítimas para obedecer o Evangelho de Cristo, para honrar o nome de Deus. Amém. O Evangelho diz que quem vai herdar a terra são os mansos. O homem caído diz: é o valente, é o que se vinga. Cristo diz que bem-aventurados que choram por causa da justiça. Quem chora é fraco. Bem-aventurados pobres de espíritos que sofrem por causa da justiça. Aqui Jesus vai bagunçar ainda mais para a nossa cabeça. O que é vida para você, hein? O que é felicidade para você? O que é vida plena para você? Parece que as coisas não se encaixam. Veja um paradoxo. Ele diz: olha,
Ganhar no Evangelho é perder. Fora do Evangelho, perder, ou no Evangelho perder é ganhar. Em algumas ocasiões, ganhar é perder. Como assim? O Evangelho diz que salvar tem a ver com perder a própria vida. É perder para ganhar primeiro. Agora, todas as pessoas querem ganhar a vida, né? Querem garanti-la. Estão em busca de ganhá-la. Estão em busca de garanti-la. Estão em busca da felicidade. Estão em busca da vida plena. Estão em busca do prazer, do contentamento. Eu pergunto a você: você vai encontrar isso fora de Deus? Você vai encontrar plenitude de vida em desobediência a Deus? Irmãos, longe de Deus não há vida, há morte. Ou seja, vemos que primeiramente há um perigo real de nós confundirmos as coisas, estarmos com a mente embaraçada e nos afastar do propósito primeiro de Cristo nas nossas vidas, de perdermos a essência e confundirmos vida com as coisas que estão na nossa cabeça e não analisar com a ótica do Evangelho. Veja o verso 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, a alma aqui está reforçando o que está no verso 35. Vida. O termo aqui para a alma denota nossa identidade, nossa personalidade, aquilo que nos distingue das demais criações. Ou seja, o que Jesus está dizendo não é que nós devemos anular nossa personalidade, nossa identidade, nossa humanidade, nossa vida por completo. Não. O que ele está dizendo é que você não deve construir a sua vida sobre o fato de alcançar coisas deste mundo. Sua vida não deve estar regida por aquilo que você tem que possuir, por aquilo que você tem que ter, por aquilo que você tem que conquistar. Porque para muitos, sua vida, sua identidade, sua individualidade está baseada em conquistar, em ter uma carreira que traga muito dinheiro, fama, ter uma casa boa, um carro bom, uma série de coisas que envolvam a sua vida. Ou seja, ele está buscando nessas coisas a sua identidade, a sua felicidade. Ele está procurando se encontrar nessas coisas, naquilo que ele vai ganhar. Não é isso. Ser discípulo é construir sua identidade, sua vida, sua personalidade, encontrar felicidade, plenitude de vida somente em Cristo no Evangelho. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas são acréscimos e não o fundamento das nossas vidas. O fundamento da nossa vida é Cristo. O que ele está dizendo é: se preciso for, abra mão da sua carreira. Se preciso for, domine seu egoísmo, seu materialismo, sua ânsia por ter, sua atitude autoprotetora, seu orgulho, sua atitude ainda caída de tentar ser aceito pelos outros com aquilo que você tem. Abra mão de sua velha identidade. Construa a sua vida em mim, no Evangelho. Construa a sua vida com base em Deus e na sua vontade. Me sirva, mesmo que seja sob perdas indizíveis, me sirva. O que para muitos é vida, para nós é morte.
O que para muitos é lucro, para nós é perda. O que para muitos é aplauso, é satisfação, para nós gera morte. Agora, isso só vai acontecer. Você só vai entender, isso só vai acontecer quando duas coisas acontecerem em você. Está no próprio texto. Quando no verso 35 Jesus disse: olha, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim, do Evangelho, a salvá-la. A primeira coisa é, isso deve ser feito em nome de Cristo. Por causa de mim. Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. Tim Keller diz que ele é um rei. E se ele fosse só rei, ele poderia exigir de você, de mim, uma série de coisas. Mas ele vai além. Tim Keller diz: ele é rei e rei que carregou cruz por causa dos nossos pecados. O seu amor deve nos constranger a perder. Amém. O seu amor deve nos constranger a renunciar. Ele diz: é por causa de mim. É amar Deus sobre todas as coisas. Você não vai encontrar satisfação nas coisas. O segundo ponto é quando a verdade de fato for transformadora em sua vida. Por causa de mim e do Evangelho. É quando o Evangelho for transformador na sua vida. Quando você entender e ver tudo pela ótica do Evangelho, você vai ver tudo pequeno. Tudo sem significado primeiro, porque só Deus, o Evangelho, vai ter significado primeiro em nossas vidas. O resto você vai ver tudo como secundário. Você vai ver as coisas com a ótica do Evangelho. O que é que você vê? Ele diz: eu vejo o homem como árvores. Jesus intervém uma segunda vez. Está vendo claramente, ele passa a ver tudo claramente. O Evangelho transformar de fato a sua vida. Quando você sair dessas discussões teológicas em si mesmas, quando você sair desses conceitos prontos e a verdade transformar seu íntimo, seu coração, sua vida, você vai viver, você vai se lançar. E no verso 36 ele diz: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. E daria um homem em troca de sua alma? Observe o seguinte: mesmo que o desertor, aquele que se afastou, o pecador, o contumaz, o amante dos prazeres, o que não recebeu o amor à verdade para se salvar, mesmo que ele se afaste de Cristo e nesta vida ele ganhe tudo. Ele ganha tudo. Ó, tudo que o homem imaginar, esse indivíduo ganha. É o que Cristo quer nos levar a pensar. O que adianta? Quanto valor teve as 30 moedas de prata que deram a Judas por trair Cristo? Que valor teve aquela moeda? Isso é tão enganador que a gente acha que isso é vida. A conta, Jesus está dizendo: olha, a conta não fecha. O que daria um homem pelo resgate de sua alma, de sua vida? O que daria um homem em troca de sua alma? A conta não fecha. Por mais que ele tenha todos os bens, os poderes, as riquezas, a conta não vai fechar.
Sabe por quê? Porque em face do propósito de Deus para o homem, essas coisas não são capazes de redimir a sua alma. Como disse o salmista Asaf, que olhando a prosperidade do ímpio, seus pés vacilaram. Mas quando ele entrou no templo, instruído pela lei, ele viu o fim deles. No julgamento final, a conta não fecha. Não fecha. Você precisa aprender o que é vida, o que é riqueza, o que é vida plena, o que é alegria. Você precisa aprender. Aí no verso 38, Jesus nos chama ao terceiro ponto. Eu chamo vocês a um testemunho público e corajoso. Verso 38, porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará de mim quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, os que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Por último, Jesus nos chama a testificar de uma maneira corajosa e vibrante. E o Senhor Jesus nos chama a fazer isso no meio de uma geração adúltera e pecadora, perversa. Ou seja, Ele nos chama a ser sal e luz no mundo. Esse testemunho se torna mais responsável e comprometedor ainda mais quando somos colocados diante de uma geração sem Deus, que não servem a Deus, que não tem nenhum compromisso com Deus e com o Evangelho. Uma geração adúltera e pecadora. Esses dois termos servem para descrever o povo que quebrou a aliança. Era assim que Deus, através dos profetas, chamava Israel. Essa nação é adúltera e pecadora. Rompeu a aliança comigo para servir a outros deuses. São infiéis, trocou o Senhor por outras coisas, por outros deuses. Rebeldes que vivem uma vida na prática do pecado. E agora, hein? O que fazer em face da infidelidade e rebeldia deles? Como nós cristãos devemos agir como crentes fiéis em relação a um contexto tão terrível como este? Sem nenhum estímulo, sem nenhuma condição favorável. E eles estão tudo olhando para nós. Negar, se intimidar, se envergonhar, se solidarizar com uma geração que se afastou de Deus, se identificar com a geração adulta e pecadora para não ser tratado como um cristão verdadeiro, ser politicamente correto para não se indispor com o lado de lá. Jesus nos coloca no centro de um conflito que irá nos fazer se posicionar. Você vai se posicionar. E aqui não vai caber meio termo, mais uma vez. Ou nós nos identificamos com eles e negamos a Cristo, ou nós, de forma corajosa e vigorosa, testifiquemos de Cristo, ainda que Ele venha contra nós. Independente das consequências. Até porque vimos que é preciso perder. Sofrer na carne. Negar a Cristo aqui, irmãos, traz a ideia de um discípulo que se afastou legalmente de Cristo
debaixo das pressões, debaixo das terríveis pressões, ele legalmente se afastou de Cristo. Ou seja, isso acontecia muito com os cristãos primitivos. Alguns cristãos da história da igreja que eram acossados e levados a extremos, perseguidos, levados a tribunais sob ameaças, eram pressionados a negar Cristo. Eles testavam o discipulado e a veracidade da confissão daqueles irmãos. Mas hoje, hein? Liberdade, de culto. Como é possível negar a Cristo hoje? Como é possível se envergonhar hoje? Corar de vergonha? Nós somos especialistas em não deixar que as pessoas percebam em nós que cremos, que amamos a doutrina de Cristo e que desejamos viver de conformidade com os mandamentos dele. Arrumamos jeitinhos para entrar e sair de maneira agradável, sem incomodar ninguém. Porque é fato, qualquer pessoa que confessar ousadamente a Cristo, que ama o Senhor, sua palavra, que vive sua palavra, vai ser vítima de ridículos. Ridículo. Se não perseguições. Eu não diria estatal, mas atuar através de uma pessoa, através de um contexto, de uma circunstância. Mas qualquer que evita esse enfrentamento, qualquer que evita esse testemunho autêntico, vivo, corajoso, com medo do ridículo, pergunto, não está se envergonhando? Será ele um discípulo verdadeiro de Cristo? Será ele um cristão verdadeiro, legítimo, sincero, correto? A geração é adulta. Ela não vai te aplaudir. A geração é pecadora. Ela não vai te aplaudir. Pai, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:28. Jesus nos coloca num coração de uma geração adúltera e pecadora. Como Paulo diz aos irmãos de Filipe, brilhais como luzeiros no mundo. Eita responsabilidade, irmãos. Somos privilegiados com muitas coisas, mas isso nos responsabiliza também ao mesmo tempo. Porque somos como sermões vivos numa sociedade corrompida, escrava, adúltera, perversa. E Cristo está dizendo a nós, não se envergonhe. Não se envergonhe. Aí no verso 1 do capítulo 9 ele diz, olha, em verdade afirmo que alguns dos que aqui se encontram de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com o poder do reino de Deus. Aqui há 3 ideias. A primeira, levantada por alguns, era que Cristo estava se referindo à sua volta naquela época. Primeira possibilidade não verdadeira. A segunda é que Cristo está falando sobre a transfiguração que logo após 6 dias aconteceu. Ele chamou Pedro, Tiago e João a subir ao monte e lá se transfigurou diante deles. Mas a terceira proposta é que ele está dizendo que isso vai acontecer em Atos dos Apóstolos, quando ele vai revestir os irmãos de poder e vai dar a eles a capacidade de que o reino se expanda de maneira vigorosa
caminharem com vigor. Mesmo diante da morte, eles não negaram a Cristo. Pedro, acossado pelas autoridades, disse que não negaria, mas não deixaria de pregar essa aplicação que alguns fazem. E aí que eu faço é o seguinte: o reino começa assim, disse Cristo, como uma semente que é lançada e que cresce e que desenvolve e que se torna uma árvore frondosa. O reino de Deus é feito de homens fracos como nós, que titubeia, que treme, e que começa de maneira fraca, tímida, está avançando apesar dos pecadores. Deus está dando graça. E a ideia é que esse reino vai se manifestar de uma maneira poderosa, de uma maneira terrível. Deus vai cumprir os seus propósitos. E aí, esse reino se manifestando, não haverá mais adúlteros e pecadores, não haverá mais escândalos, não haverá mais pecado, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Esse Cristo que hoje reina espiritualmente, reinará efetivamente sobre o seu povo. Este reino que começa fraco, tímido, está cumprindo os propósitos de Deus, até que ele vá um dia se manifestar de uma maneira plena, poderosa e vigorosa. E aí este reino se manifestando, vai acabar toda a tristeza, vai acabar toda a lágrima. Esse testemunho que hoje é tímido, esse discipulado que às vezes é capenga, vai um dia tudo acabar. Nós seremos plenos em Cristo, assim como Ele é, nós o veremos. Nós seremos plenos nele, nós seremos completos efetivamente nele. Então essa é a proposta de Cristo, que a gente caminhe entendendo as implicações do discipulado e olhando para o futuro, quando esse reino se manifestar poderosamente sobre todas as coisas. Não alimentar as nossas esperanças ou não ter as nossas esperanças neste mundo caído, mas caminhando responsavelmente como discípulos de Cristo, olhando para o futuro, quando todas as coisas se consumarem em Cristo. E aí sim, como diz Paulo em Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, Ele entregará o reino a Deus Pai. Seus propósitos serão plenamente cumpridos. Até que não se cumpra, Ele nos chama a seguir. De uma maneira radical. Você precisa tomar uma atitude radical. O Evangelho, como diz Davi, o zero é um. É radical, negar, tomar cruz, seguir, testemunhar de Cristo vigorosamente e corajosamente no meio de uma geração corrompida, pecadora, adúltera. É assim que Ele nos chama a servir. Que Deus em Cristo nos dê graça para isso. Vamos orar, pedir a André para levar Deus a palavra de oração. Senhor nosso Deus, mais uma vez, fomos confrontados, Senhor, com a Tua palavra que é a verdade, a Tua palavra que mostra a nossa terrível condição, Amém. A Tua palavra que nos mostra o que a queda proporcionou. O que herdamos, Senhor, da queda. O quanto que somos depravados. O quanto que somos mortos nos delitos e nos pecados. O quanto espiritualmente estamos nessa condição diante de Ti. Por Tua palavra também, Senhor, nós temos visto, sido ensinados a viver, a praticar, Amém. A estar de acordo com o Teu padrão, Amém. As Tuas santas exigências, as Tuas santas ordenanças. E nós temos visto, mesmo aprendendo a Tua palavra,
mesmo estudando, com tanto privilégio, o quanto que tem se levantado de forma contrária à tua palavra, o nosso eu, o pecado que está dentro de nós, o pecado que cada momento, cada instante se levanta contra a tua santa palavra. Ó nosso Deus, perdoa-nos as nossas limitações, as nossas fraquezas. E muito mais ainda, Senhor, tem misericórdia daqueles que ouviram a tua palavra, se arrependeram, experimentaram uma nova vida e deliberadamente continua contrário, não cumprindo à risca a tua santa palavra, o que tu tens prescrito para cada um de nós. As nossas consciências, conforme o teu poder e os teus propósitos, têm incomodado a cada um de nós, em cada momento, tem nos constrangido, tem nos chamado com amor e ora com muita aflição a virmos a estar de acordo com o teu padrão, a negarmos a nós mesmos. Que adversário gigantesco temos em cada um de nós por conta do pecado, aliado às influências, às sugestões do inimigo das nossas almas. Ó Senhor, que como foi cantado, como o próprio Lutero enfrentou na carne, se tivesse que perder, não mediu esforços. Assim foi a vida dos apóstolos. Assim foi a vida de cada um que seguiu a Cristo. E assim foi a vida do próprio Cristo, que é o nosso exemplo. Temos que negar, temos que tomar a cruz, temos que avançar, temos que progredir, temos que crescer na graça e no conhecimento. Tu tem sido generoso para com esta igreja. É verdade. A sua maioria está desde o início. Amém. Já passou por todas as aflições de consciência da fé reformada. Amém. E já estão consolidados. E precisa, assim como eu, crescer na graça e no conhecimento. Avançar. Amém. Continuar negando a si mesmo as coisas que ainda não foram retiradas, arrancadas pela raiz. E precisamos progredir. Necessitamos urgentemente caminhar, tomar esta cruz. E sabemos da cruz que temos que tomar. Sabemos das implicações, mas sabemos também da glória que é que tu prometes a quem perseverar. Ajuda-nos. Temos tanto exemplo, Senhor, da tua palavra. Sabemos dos solos, que todos os solos que foi colocado naquela parábola, todos receberam a semente. E sabemos que uns foram rapidamente levados às sementes, outros cresceram, mas não tinham raízes, outros foram sufocados e não cresceram. E somente um só, somente apenas um dos três cresceu e deu frutos, a 30, a 60, a 100 por um, Senhor. Que possamos produzir estes frutos e não possamos nos contentar com apenas frutos poucos, mas no padrão da tua escritura e da tua promessa, que seriam frutos abundantes. Não nos deixe, Senhor, nos conformar com pouco na questão de dar frutos e de te representar. Amém. De tomar a cruz, de carregá-la dia após dia, de tomar dia após dia a tua cruz, de te seguir, de negar a nós mesmos e de caminhar. Temos tantos exemplos, Senhor, na tua palavra. Temos aprendido tanto, Senhor.
com os exemplos daqueles que não progrediram, daqueles que se envergonharam de tomar a cruz, daqueles que se envergonharam de negar a si mesmo. Sabemos das consequências. Nós te suplicamos, Senhor, que tu continues com essa igreja, tu continues com o conselho dessa igreja. Tem tanto aprendido. Não incorra nos mesmos erros de outros conselhos, de quantos líderes, de quantos pastores, que também tu tens dado este privilégio de não incorrer nos mesmos erros, de livrar, de se afastar, de fazer por tudo para que não incorra nos mesmos erros. Amém. E que cada um também, cada membro desta igreja, possa também evitar, fazer sua parte, produzir, crescer, multiplicar, dar os frutos que tu requeres, e tu hás de vir cobrar os frutos. Amém. Tu hás de ver e experimentar o fruto de cada um de nós, assim como tu fostes naquela figueira, de longe avistaste as flores, porém ao chegar perto não tinha fruto algum. E sabemos que não temos escolha, não tem outro caminho. Se não tivermos frutos, só serviremos para sermos cortados e lançados ao fogo. Livra-nos, Senhor, desta terrível maldição. Amém. E continua a nos fortalecer. E continua, Senhor, a estar derramando a Tua palavra. E que possamos ser operosos praticantes da Tua palavra. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.